Glória a Deus. Paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá graça de podermos nos reunir no seu nome através dessa oportunidade de adorá-lo. E é tão lindo que tudo vem dele, para ele e por ele. Ele prepara as oportunidades, ele nos dá a força, e quando nós nos reunimos através dessa oportunidade, com essa força, ele vem e ele se faz presente de uma forma poderosa. Sabe, querido, eu não sei você, mas eu ainda estou me movendo por tudo que nós vivemos no final de semana passado. É algo que não só alimenta, não é algo que só carrega, é algo que vai determinando o modo de viver diariamente. É uma presença que vai transformando a maneira de viver, de falar, de pensar. E eu ainda estou estarrecido, até a voz está meia rouca. Glória a Deus. E eu fico muito alegre, estarrecido, feliz, e por aí vai, com outros adjetivos, de poder estar vivendo isso e compartilhando muito mais, vivendo muito mais, não só, mas em uma comunidade abençoada por Deus. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra nessa noite de hoje. Eu queria sugerir que nós aprendêssemos um pouco com a oração de Salomão. Amém? E eu quero que você abra comigo sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, dos Atos dos Reis, no seu capítulo de número 8. Atos dos Reis, ou seja, 1 Reis, capítulo de número 8. Glória a Deus. Por favor. Já não enxergo mais nada. O óculos não ajuda mais. Ele está aqui só para auxiliar, ele está esticando o máximo. Glória a Deus. Versículo de número 25, 26 e 27. 1 Reis, capítulo de número 8. Glória a Deus. 25, que diz assim: Agora, ó Senhor Deus de Israel, faze ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste ao dizeres: não te faltará diante de mim sucessor, que se assente no trono de Israel, contanto que os teus filhos guardem os seus caminhos, para andarem na minha presença, como tu andastes. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? O céu e até o céu do céu não podem te conter, muito menos esse templo que edifiquei. Quero convidar você a ler o versículo 28 também. Diz assim: porém atende a oração do seu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, toda vez que eu leio um pouco sobre esse período da história, eu meio que me perco um pouco em tudo aquilo que Deus vai falando através desse período. Então eu vou tentar passar algumas coisas, dividir algumas coisas com você. E me perdoe se eu não conseguir passar tudo, tá bom? A história vai nos falar sobre um homem chamado Davi. Davi, por certo, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ele era apaixonado pelas coisas do Senhor. Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor. A história vai falar que em determinado ponto da vida dele com Deus, nasce algo no seu coração.
nasce algo no seu interior. De dentro de Davi brota o desejo de edificar uma casa para que Deus morasse nela. Davi, ele desejou, ele almejou, ele viveu com todas as suas forças a vontade de edificar algo para Deus. Só que a Bíblia vai nos contar, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 6, versículo de número 8, Salomão revela que, ainda que Davi tivesse permitido que nascesse o desejo de construir algo para Deus, um templo para o Senhor, o seu coração foi lugar de plantio desse desejo, mas as suas mãos não eram mãos para a edificação. E eu já quero começar por aqui. Vai haver momentos nas nossas vidas, assim como Davi, que nós permitiremos que desejos, vontades brotarão dentro de nós. Mas não quer dizer que esse desejo nasceu em nós, que é as nossas mãos que vão edificar. E está tudo bem. Porque muitas das vezes desejos nascem dentro de nós, projeto nasce dentro de nós, vontade nasce dentro dos nossos corações. E logo por ego ou qualquer tipo de emoção desregulada ou desequilibrada, nós entendemos que se nasceu dentro de nós, é as nossas mãos que tem que pôr em prática. E não é, e está tudo bem. Davi permitiu que esse desejo nascesse no seu coração, mas as mãos para construir esse desejo não foi as mãos de Davi, mas foi as mãos de Salomão. E está tudo bem. Porque Davi entendeu e para ele estava tudo bem. Porque Davi sabia que todavia, independente de qualquer coisa, o Senhor seria glorificado. Porque nós compartilhamos algo em comum, que é o alvo maior, que é a eternidade, a manifestação do reino. E Davi, naquela época, já entendia isso. Então, ainda que um dia determinado, sei lá o que Davi estava fazendo, ele acorda e nasce dentro dele o desejo de edificar um templo. O Senhor fala assim: esse desejo eu assino embaixo, mas não é as suas mãos que vão edificar. E está tudo bem. Tem um livro chamado assim, Fazedor de Heróis. Como eu aprendi lendo esse livro. Porque muitas das vezes nós ganhamos coisas de Deus, e assim que ganhamos, nós queremos colocar em prática. E aí eu fui ler esse livro um dia, e esse livro me ensinou que talvez, à medida que eu ganhe de Deus, eu vou ensinar outras pessoas, eu vou passar para outras pessoas, para que elas entrem no holofote. E foi o que Davi vivenciou. E a Bíblia fala, querido, que Deus promete para Davi: Davi, você não vai construir, mas eu te prometo que dentre a sua descendência, um vai ser levantado, e estará sobre ele a responsabilidade de edificação. Só que perceba algo muito interessante. Davi estava tão lançado nisso, que Salomão cresce, já com o intuito de ser o sucessor do seu pai, já com a ideia de que em algum momento da sua história ele teria que edificar ou iniciar a edificação de um templo. Agora Davi morre. Salomão, ele tem a responsabilidade do seu reinado. Ele agora está reinando. E ele sabia que o seu reinado seria marcado por algo que Deus havia prometido ao seu pai, porque o seu pai havia lhe ensinado. Davi e Salomão tinham uma comunhão tão grande, que quando nós lemos os livros de Provérbios, nós entendemos que Davi já tinha ensinado para Salomão tudo aquilo que era preciso para ele dar continuidade ao que Deus queria realizar. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Eu entendo que a geração que vem
ela é uma responsabilidade nossa. Não haverá geração posterior se a geração presente não estiver carregando sobre ela uma palavra para ministrar a geração que virá. Salomão, ele foi criado, ele foi ensinado, ele foi pautado dentro dos padrões de Deus, para que um dia ele viesse tomar o trono e começar a obra que um dia Deus havia prometido para ele. E Salomão é rei agora. Só que sabe o que é interessante? Davi tinha tanta certeza do que Deus tinha falado, que quando Salomão toma o reinado, para começar o reinado, e antes de iniciar o que ele iria iniciar, meu Deus, Salomão já tinha se deparado com uma riqueza absurda que Davi tinha guardado, para que ele viesse a construir aquilo que Deus. Sabe o que eu entendo, querido? Não é porque Deus me deu um projeto, uma ideia, e plantou algo em mim, que a minha mão não vai ser usada para edificar. Não quer dizer que eu não possa fazer coisa alguma. Eu posso preparar a geração que virá para que ela tenha o que é preciso para edificar aquilo que o Senhor quer. Quando Salomão toma, ele tem uma grande quantidade de riqueza. E ele então começa a edificação do templo. E esse templo, ele foi um marco na história. Uma construção tão absurda que leva 20 anos para ser construída. Agora perceba comigo, irmão. Imagine se Salomão não tivesse sido preparado para aquilo. Nós vivemos uma geração, um período, um tempo em que começar e não terminar acabou por ser normal. Nós vivemos numa geração que começar alguma coisa e deixar no meio do caminho é normal. Mas quando nós carregamos uma palavra, o que menos nós devemos entender como normal é que devemos largar no meio do caminho essa palavra. E Salomão foi criado para não largar isso. E ele demora, irmãos, 20 anos edificando. Às vezes eu estou falando com você e você está me ouvindo, e você tem projetos dentro de você, você tem ideias dentro de você. Um dia alguém falou algo, que nasceu algo dentro de você, e todas as tuas atitudes até aqui, todas as tuas ações até aqui, ainda não se revelou ou não foi revelado o início destes projetos. Só que a grande realidade, querido, é que a ideia de Deus é que se você tem uma palavra, você deve confiar. Salomão confiou, gente. 20 anos construindo. E eu vou te falar por experiência própria, que quando você começa uma construção, e aquela construção ela vai se amarrando, ela vai tendo problemas, você começa a desanimar daquela construção. E eu quero te dizer também por experiência própria que toda construção, em determinados pontos dela, no decorrer dela, surge problemas. Ou seja, toda construção tem problemas e esses problemas tendem a nos desanimar. 20 anos construindo isso. O Bispão está ali, ele sabe o que é isso. É problema atrás de problema. E 20 anos construindo. Talvez Salomão tinha problema que a gente ainda nem conhece que existe. Mas ele tinha. E antes de ser inaugurado, Salomão ele faz toda uma preparação. Ele organiza todo um cenário. A Bíblia fala que Salomão ele ordena que seja resgatada e trazida da casa de Davi, do seu pai, a arca do Senhor. E a Bíblia fala, querido, que Salomão, na frente do templo, ele constrói um grande palco. Esse palco ele tinha a medida de 5
metros de largura por 3 metros de altura. Salomão manda vir a arca, coloca a arca em cima daquele palco, sobe em cima da arca e então começa a falar com o povo. Só que Salomão só começa a falar, segundo a Bíblia, quando a arca do Senhor é colocada em cima daquele palco. Aí já começa as lições de Salomão. O que Salomão está nos ensinando? Olha a altura que ele sobe, 3 metros de altura. Ele começa a abençoar o povo. Ele começa a falar com o povo. Só que do lado dele estava a arca do Senhor. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que Cristo, Deus, o Pai, o céu, o reino, constrói plataformas altas. Só que essas plataformas altas são para instrução do povo. São para abençoar o povo. E Salomão entendeu isso de uma forma tão grande que de lá de cima, com a presença de Deus, ele abençoa o povo. Sabe, querido, muitas das vezes, e eu vou te falar por mim, nós temos um pouco de receio do crescimento, da exposição. Só que muitas das vezes, querido, crescer e ser exposto tem a ver com Deus te colocar em um grande palco alto, para que de lá você consiga abençoar pessoas. Agora olhe para o seu irmão e fala assim, ó, não tenha medo de crescer. Não tenha medo de crescer. Posso te falar uma coisa? Eu tinha muito medo de crescer. E todas as minhas atitudes eram para que eu não aparecesse ou não viesse a crescer de fato. Eu falei, um dia eu vi um negócio e falei, peraí, tem alguma coisa errada. O que eu tenho é medo de crescimento. E eu preciso parar com isso. Muitas das vezes, querido, nós nos escondemos, nós queremos esconder com as nossas atitudes o medo de crescer em Deus. Ó, pastor, isso aí é meio contraditório. Todo mundo fala para mim que quem tem que aparecer é Cristo. Sim. Então quem tem que crescer é Cristo. Sim. Só que Cristo só vai aparecer se você que carrega a presença aparecer. Agora eu vou para uma viajada muito doida. Como é que o presidente da república vai conhecer Cristo se você tem medo de crescer para chegar até o lá onde ele está e ministrar Cristo para ele? Como é que pessoas que estão em lugares aonde muitos outros não conseguem alcançar e nem estar, vão conhecer Cristo se nós tivermos medo de crescer? Agora, Cristo já construiu plataformas de lá para cá, sim. O problema é que quando o homem sobe, ele sobe com a intenção de apresentar a presença. Só que quando ele está lá em cima, ele não consegue lidar com a altura em que ele está. E ele cai. E por isso muitos têm medo de crescer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Cristo ainda é o mesmo, e a ideia dele é que você amadureça, que você seja forte, que você tenha ideias cristãs, que você tenha uma vida de evangelho, para que quando ele colocar você em cima da plataforma, você não pregue você apresente a presença. Por isso não tenha medo de crescer, não tenha medo de subir a plataforma, não tenha medo de subir o palco. Por quê? Porque esse crescimento vai fazer que quem não estava te vendo vai passar a te enxergar. Agora, como alguém vai conseguir enxergar você se você tem medo de subir, de crescer? Sabe, querido, o evangelho mais bem pregado não é aquele que tem um tom de voz.
O evangelho mais bem pregado é aquele que, quando olha para alguém, mesmo sem abrir a boca, as atitudes dele, as ações dele, a modo que ele fala, a forma com que ele se movimenta, está pregando o evangelho. Mas para isso acontecer, você tem que crescer. Agora, o maior erro é você subir o palco à altura de 3 metros sem que a presença suba também. Se a presença não subir, não suba. Ah, Jesus. Se a presença não subir, não se atreva a subir também. Porque só o que vai fazer a diferença é a presença de Cristo. E Salomão, ele tinha ideias fortes dentro dele. A ideia dele é que ele fosse construir um templo, assim como foi ensinado a fazer desde pequeno. E dentro dele a ideia é que, à medida que ele construísse um lugar, o Senhor viesse morar nesse lugar. Irmão, olha que doideira, irmão. Como é que eu construo 4 paredes e dentro de mim eu tenho a ideia? Eu vou construir porque o Senhor vai vir morar aqui. E sabe o que passava na cabeça de Salomão? Quando eu terminar esse templo, o endereço do Senhor vai ser aqui. Ele vai se mudar para cá. Aí você fala, pastor, isso é loucura. Mas sabe o que eu descobri? Não é. Tem um filme que o título é Construa que Ele Vem. Posso te falar uma coisa? Muitas das vezes nós não experimentamos coisas mais profundas em Deus, porque nós não temos a mentalidade de Salomão de construir um lugar para Deus vir morar nele. Sabe construir uma casa e dentro daquela casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem, você construir e preparar tudo para que o Senhor mude de endereço para aquele lugar? Sabe o que é isso? Ai, meu Deus. Sabe o que nós precisamos entender? É que se nós construirmos, Ele vem. Mas como constrói um lugar para Cristo morar? É simples. Esse lugar precisa ter padrões, princípios, ordem, organizações. Esse lugar precisa ter medidas. Esse lugar precisa ter todas as medidas específicas da palavra. Mas é difícil. Não. Salomão constrói. E a Bíblia fala que tudo aquilo que ele intentou no seu coração, construir, ele constrói. E quando ele acaba, ele diz, Senhor, se é que é possível, nós acabamos de ler, que o Senhor consiga ou possa morar em um lugar, ou esse lugar possa conter o Senhor. E eu sei, Deus, que nem o céu dos céus pode lhe conter. Todavia, se for possível, vem morar aqui. Sabe o que está precisando eu e você muitas vezes? Preparar esse lugar. Sabe quando um avivamento vai ser um avivamento que vai reformar toda a ideia cristã? Quando o lugar que estará preparado para receber a moradia, a mudança de Deus, estiver pronto. Pastor, como é que começa esse negócio? Já foi falado aqui. O princípio de tudo é a orar. Deixa eu te falar uma coisa. Não há vida de comunhão sem orar. Não há manifestação da presença sem orar. Não há como tocar a presença sem orar. Não tem como sentir a intensidade do ambiente se não se tem ou não tem oração. Pastor, dá para ministrar uma próxima geração sem oração? Não. Porque oração tem a ver com você ministrar
ao próximo. Como assim, pastor? Oração no Antigo Testamento tem a ver com entrevistar ao Senhor. Entrevistar, saber o que se passa no seu coração. E você nunca vai poder levar para a próxima geração se você não sabe o que se passa dentro do coração de Deus. Entende isso aqui? A Bíblia fala que Salomão está orando, e quando ele termina de orar, o Senhor começa a responder ele, e à medida que Deus está respondendo ele, Deus promete que fará 3 coisas. Primeiro, eu colocarei o meu nome nesse lugar. E nome é identidade, não é? Pastor Maico, o careca. Entende? Esse dia, cadê a Brenda? A Brenda não tá aqui não, né? Na célula, a Brenda falou assim: que isso aí sujo, pastor, na cabeça? Eu falei: é que eu não fiz, não cortei o cabelo ainda. Então. Pastor Maico, qual é a identidade? É o careca. Porque o nome tem uma identidade. Aí Deus vem e fala assim: eu quero colocar o meu nome nesse lugar. O que ele está falando? Eu quero que a minha identidade seja conhecida através desse lugar. Eu quero que quando as pessoas olhem para este lugar, eles entendam que quem mora aí é Deus. Quem vive aí é eu. Quem se move aí sou eu. Quem se responsabiliza, quem paga as contas sou eu. Eu quero que as pessoas entendam. Quando eles olharem para vocês, que sou eu. Primeiro, ele diz o quê? Eu colocarei o meu nome neste lugar. Eu vou ministrar a minha identidade. Eu vou implantar, instalar a minha identidade neste lugar. Segundo, ele fala assim: e os meus olhos estarão nesse lugar. O que é os olhos? É o direcionar. Ele fala: eu vou direcionar vocês. Deus assume um papel muito grande através dessa oração. Ele fala: eu vou estar aqui de forma muito forte, muito palpável, muito atingível. Os meus olhos estarão aqui, ou seja, vocês só se moverão quando eu mandar que vocês se movam. A terceira promessa é: porei o meu coração neste lugar. Este lugar revelará as minhas intenções. Então onde que nascem as intenções? De dentro do coração? Não é da boca. A pessoa fala assim: eu te amo. Mas aonde mora a real e verdadeira resposta para isso, se é verdade ou não? Dentro do coração? Aí o Senhor vem e fala assim: eu colocarei o meu coração neste lugar. Ele está dizendo que as tuas intenções serão reveladas neste lugar. Então este lugar, é possível que Deus more nele? Sim, é possível que Deus more nele. E quando nós olhamos para essa oração, nós entendemos que há possibilidade de Deus se mudar para a terra. Dá para Deus se mudar para a terra? Isso aqui é a maior doideira. É uma viajada monstra. Dá para Deus se mudar para a terra? Dá. Desde que tenha um lugar para Ele morar. Esse dia eu estava procurando casa para morar. Tinha casa para morar, mas não tinha uma casa para eu morar. Entende? Cristo também é assim. Ele está procurando casa para morar. Tem casa para habitar, mas não é a casa para Deus habitar, entende? Então, para que Ele venha habitar, uma casa precisa atender aos teus requisitos. Esse dia atendi uma moça, uma senhora, eu nem lembro o tempo, que ela falou que a gente até mostrou a casa para ela. Ela entrou, a casa muito grande, ela falou assim: mas o meu armário não cabe aqui. E se o meu armário não cabe aqui, eu não quero essa casa. Entende isso aqui, irmão? É da gangue dos corretores, quase lá.
Estou chegando lá, viu, irmão? Só que olha o que eu quero te falar. Se o armário dela não cabia naquela parede, naquela cozinha, aquela casa não era para ela. Posso te falar uma coisa? Se um ser humano é tão exigente, tu acha que Deus não é? Tu acha que Deus vai habitar em qualquer lugar, irmão? Para ter um lugar para Deus habitar, precisa ser construído dia a dia, irmão. Senhor, qual é a medida no quarto que o Senhor quer? 15 por 15. Eita, quarto grande. E a sala, Senhor? Pode colocar 20 por 20. Mas as medidas quem dá é o morar. Nós só teremos Deus de fato mudados com toda a sua mudança, com todo o seu poder, com toda a sua glória, mudado para o ambiente que é a sua morada, quando esta morada tiver as suas medidas. Quando esta morada conseguir comportá-lo, quando essa morada conseguir abraçá-lo e colocar com que ele esteja satisfeito e habitável no lugar. Aí ele vem. Aí ele vem. Então qual que é o nosso papel nisso? O nosso papel é de corretor, engenheiro, arquiteto e mais um pouco, meu irmão. Já que nós descobrimos as informações que ele quer, nós vamos passar para a engenharia. Nós vamos começar a projetar. E depois de projetar, nós vamos virar construtor. Nós vamos começar a construir. Está pronto as medidas que o cliente quis. Então é o seguinte, chama o corretor que ele tem que vender. Está pronto, David? Cristo é assim, irmão. Não se engane, porque as pessoas leram na palavra e dizem assim: nós somos templo do Senhor. Sim, mas se esse templo não tiver nas medidas dele, ele não habita lá. Não habita. E não adianta forçar, empurrar pela porta, forçar pela janela. Não vai. Ele não cabe lá. Não cabe. E Salomão sabia disso. Diz assim: Senhor, eu sei que o teu povo é um povo abençoado. E eu acho legal que Salomão está orando. E depois Deus vem visitá-lo e responde toda a sua oração. E na resposta ele vem e fala assim: se esse povo aí, na hora em que eu cerrar o céu e não mandar chuva, em outras palavras, não haver alimento, se eu colocar esse povo à prova e eles entender que o lugar de humilhação é na minha presença, então eu vou ouvi-lo. Só então eu vou lhe dar a atenção devida. Mas eu preciso saber se esse povo está pronto. Eu preciso saber, Salomão, se esse povo que você já sabe como eles são, estão realmente preparados para ter-me como morador dessa casa. Deus é tão incrível, gente. Deus é tão incrível, que ele vem assim: se uma casa, Jesus entrar nela, habitação nossa, ele limpa tudo, ou seja, expulsa os demônios, limpa o ambiente, e depois que ele termina de deixar tudo limpinho, ele não habita, gente. A Bíblia fala que depois que ele deixa tudo limpinho, ele sai da casa. Por quê? Porque talvez aquela casa precise passar por algumas mudanças para habitar. Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui.
casa limpa não assegura a moradia de Deus. Para Deus morar, precisa mudar algumas coisas na casa. Ou seja, Deus só habita aonde há Se não tiver mudança, ainda que esteja limpo, Ele não habitará. Não vai. Para isso precisa ter uma Oh, meu Deus. Sabe, queridos, muitas das vezes nós ouvimos alguns desafios. E um tempo atrás eu ouvi esse desafio. Alguém fez assim: eu quero desafiar você a construir um lugar para Deus se mudar. Cara, e a parada é dura, irmão. É dura. Mas sabe qual que é o grande segredo, a grande sacada? É que Ele olha para nós, escolhe. Nós não temos força. Aí Ele diz: eu sou uma fonte. Aí Ele dá força. Aí a gente vira assim: agora eu estou pronto, eu tenho força. Só que na medida da construção, nós entendemos que falta algo. Aí nós viramos para Ele e falamos assim: falta alguma coisa. Aí Ele vem e provê o que falta. Ou seja, quando a Bíblia diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, não é uma mentira. Ele diz assim: me adore. E se eu não tenho força, Ele me fortalece para adorá-lo. Então Ele é o Deus que prepara tudo para nós construirmos sobre uma palavra. Entende? O que nós precisamos? Nós precisamos entender a palavra que Ele está liberando para esses dias. E a palavra que Ele está liberando para esses dias, através do que Ele está fazendo em nosso meio, é: eu quero habitar, porque está chegando um tempo de avivamento profundo. Está chegando um tempo que o Evangelho vai ter que ser visto no olhar, irmão. Sabe quando você olha para alguém e você vê que a pessoa está carregada, pesada mesmo? Então, você vai ter que olhar para um cristão e você vai falar: nossa, essa pessoa está carregada mesmo. Mas não é de demônio. Cara, tem um negócio diferente nesse cara. As ações dele é diferente, o jeito que ele fala é diferente, a forma com que ele entra é diferente, com que ele sai é diferente, com que ele se levanta é diferente, com que ele santa é diferente. Eu sei lá, eu não consigo explicar o que ele tem. Ele carrega sobre ele a palavra do avivamento. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Oh, Senhor. Eu quero que você, uma vez mais, olhe para o seu irmão. Olha para ele. Mas olhe mesmo assim com calma. Não vai fitar só o olho, não. Olha para ele mesmo. Isso. Olha para ele. E diga para ele assim: constrói, que ele vem. Constrói que ele vem, gente. Oh, Senhor. Sabe a promessa que Deus havia feito a Davi e que Salomão havia herdado? Era que aquela casa que ele havia construído para Deus não seria só e mais ou apenas mais uma casa, mas que todos aqueles que quisessem se arrepender e buscar refúgio e ser encontrado por Deus, não buscassem em outro lugar, senão no endereço em que Deus morasse. Consegue entender isso?
Sabe, querido, o mundo não quer ir em outros lugares. O mundo quer encontrar um lugar aonde Deus mora. E se você construir, Ele vir, o mundo vai te encontrar. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você que deseja construir uma casa para Deus morar, cara. Senhor, eu quero abraçar essa causa aí. Eu quero que você encontre uma pessoa e abrace ela. Você vai orar um pelo outro. Eu não vou te chamar aqui na frente. Ainda que é um costume, mas eu quero que você encontre um do seu lado. Abrace essa pessoa. Se ele disse que está pronto, disponível, com vontade de construir um lugar para o Senhor vir, cara, abraça ele, cara. Sabe, que esse abraço seja o elo de firmamento da ideia que vocês construirão juntos. Que isso será uma unidade. E que essa unidade vai não só transportar você para um lugar mais alto de maturidade, mas que também vai lhe permitir ministrar para pessoas que precisam daquilo que Deus vai entregar para você.